Sabe essa caixa que geralmente fica na mesa? Que a gente usa todo santo dia? O que será que acontece lá dentro? Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta, metaforicamente, claro, para entender um pouco da mágica por trás da computação. Para começar, vamos pensar numa coisa super simples, tipo apertar uma tecla. O que acontece a partir daí? Qual é o caminho que essa informação faz? É essa jornada que a gente vai seguir agora. Beleza? Então, para começar a entender isso, a gente precisa separar as coisas. Existe uma divisão fundamental aqui. De um lado, a máquina em si, a parte física, e do outro, as instruções que dizem o que essa máquina deve fazer. Pois é, essa é a famosa distinção. O hardware é tudo aquilo que dá pra gente pegar, tocar, sabe? A tela, o teclado, o mouse, os chips lá dentro. Já o software, bom, o software é a alma da máquina. São os programas, as instruções que dão um sentido para tudo isso. É o que transforma um monte de peças num computador de verdade. E a parte mais legal é ver como essas duas coisas, o físico e o lógico, conversam. Como eles trabalham juntos para processar qualquer informação. E olha só, esse processo todo pode ser resumido em 3 passos bem básicos. Qualquer coisa que a gente faz no computador segue basicamente esse fluxo. Primeiro, a informação entra. Depois, o computador, ele processa, ele pensa sobre aquilo. E por fim, ele nos mostra um resultado: entrada, processamento e saída. Simples assim. Então, o primeiro passo, a entrada ou input. É aqui que a gente manda a informação para dentro da máquina. Pode ser digitando no teclado, clicando com o mouse, até escaneando um documento. A gente está, na prática, enviando sinais elétricos para o computador começar a trabalhar. Ok, a informação entrou. E agora? Agora vem a etapa mais importante de todas, o processamento. É aqui que a mágica acontece. Lá no cérebro do computador, uma pecinha chamada Unidade Central de Processamento, ou como todo mundo conhece, a CPU. Pensa na CPU como o grande cérebro mesmo. É ela que faz todo o trabalho pesado, todos os cálculos. Só que, para trabalhar bem e rápido, ela precisa de uma mesa de trabalho, sabe? Um lugar para colocar as coisas que ela está usando agora. Esse espaço é a memória RAM. Ela é a memória de curto prazo, super rápida, que segura os dados que estão em uso naquele exato momento. E olha que incrível essa imagem. Ela mostra bem o salto que a gente deu. O conceito de um cérebro mecânico, de uma máquina que processa dados, foi pensado lá no século XIX por Charles Babbage. E hoje essa ideia toda cabe num chip minúsculo, menor que uma unha, e que é milhões de vezes mais poderoso. Beleza, informação entrou, foi processada pela CPU com a ajuda da RAM, e o que acontece no final? A saída, ou output. O computador devolve o resultado do trabalho dele para a gente, seja mostrando na tela do monitor, imprimindo o documento ou até tocando um som. É a resposta do computador. Mas espera aí, como é que a gente saiu de máquinas gigantescas, mecânicas, que ocupavam uma sala inteira para chegar nesses microchips super velozes? Bom, essa evolução, pode ser contada em 4 grandes capítulos, ou 4 gerações. Se a gente for resumir, a história da computação é uma busca constante por miniaturização. Começou com as válvulas, que eram enormes e frágeis. Depois vieram os transistores. Em seguida, os circuitos integrados, que juntavam vários transistores numa peça só. E, finalmente, os microprocessadores, que colocam milhares, milhões desses circuitos num único chip. É o que move o nosso mundo hoje. Olha só essa comparação entre a primeira e a segunda geração. É impressionante a diferença de tamanho, né? E esse salto foi uma revolução. Não só deixou os computadores menores, mais baratos e principalmente mais confiáveis, mas foi isso que permitiu que eles saíssem dos laboratórios militares e começassem a aparecer em universidades e grandes empresas. Foi um passo gigantesco. Mas de que adianta ter um corpo super forte, um hardware super potente, se não tem uma mente para comandar? É aí que entra o software. É ele que é o verdadeiro fantasma na máquina, a inteligência que dá vida e propósito a todo esse metal e silício. E o mais incrível é que essa ideia de programa não é de hoje. Lá no século XIX, Ada Lovelace, olhando para a máquina mecânica do Babbage, teve uma sacada genial. Ela percebeu que aquela engenhoca podia fazer muito mais do que só somar e subtrair. Ela podia ser programada para executar tarefas complexas. Ela foi, na essência, a primeira programadora da história. Então chegamos a um ponto essencial. Todo computador moderno, para funcionar, precisa de uma base, um gerente geral. Esse é o sistema operacional. Pense no Windows, no macOS, no Linux. A função dele é ser o maestro da orquestra.
Ele garante que o hardware e todos os outros programas conversem entre si, que tudo funcione em harmonia. É ele que permite que a gente abra nossos aplicativos, nossos jogos, tudo que a gente realmente usa no dia a dia. Agora, vamos dar um pulo no tempo. Vamos ver o momento em que todas essas peças, hardware, software, sistema operacional, se juntaram de um jeito que causou uma revolução. A revolução que colocou um computador dentro de casa. A coisa toda explodiu a partir de meados dos anos 70. Foi uma época de uma criatividade absurda. Empresas como Apple, IBM, Microsoft, elas pegaram um computador, que era uma máquina gigante de empresa, e começaram a encolher, a simplificar, até ele virar uma ferramenta pessoal, o famoso PC. É uma loucura pensar nisso. Em pouquíssimas décadas, a gente saiu do ENIAC, um monstro que precisava de andares de um prédio, para isso aqui. Dispositivos que cabem no nosso bolso e que são absurdamente mais poderosos do que qualquer supercomputador daquela época. A evolução foi exponencial. Então é isso. Da próxima vez que um dedo tocar uma tecla, vale a pena lembrar de toda essa jornada incrível que está por trás desse simples ato. Uma história de séculos de engenhosidade humana que cabe dentro dessa caixa digital. E a grande questão que fica é: qual será o próximo capítulo dessa história?